Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o sistema de numeração decimal. Nossa habilidade de hoje é identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de um número de até 4 ordens. Decomposição e composição. Ao decompor um número, nós desmontamos ou separamos em unidades as ordens que formam esse número. E quando nós montamos ou juntamos as unidades de um número, dizemos que estamos fazendo a composição. Para entendermos melhor, vamos ver o exemplo do número abaixo. Nesse número, ele está sendo formado por 1.000 mais 600 mais 90 mais 9. Essa é a decomposição do número 1.699. Essa é a forma composta. Quando nós montamos, nós temos o 1.699. Ao desmontar, nós desmontamos ele em 1.000 mais 600 mais 90 mais 9. Essa é a decomposição em unidades. Esse número 1.699 também pode ser decomposto em uma unidade de milhar, 6 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. É a decomposição em ordens e classes. Observe a representação feita com o material dourado e faça a composição do número em algarismos e depois faça a decomposição em unidades. Primeiro vamos observar as ordens presentes que tem aqui, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Vamos dizer quanto está sendo representado em cada ordem. Na ordem dos milhares, nós temos 2. Na ordem das centenas, nós temos 5. E na ordem das dezenas, nós temos 9. Então, qual é o número que está sendo representado? Nós temos 2 milhares, 5 centenas, 9 dezenas. Como não apareceu a ordem das unidades, é porque ela está sendo representada pelo 0. Então, nós temos o número 2.590. Agora, nós vamos decompor esse número. Decompor é dizer qual é o valor que está sendo representado em cada ordem. Qual é o valor que está sendo representado na ordem dos milhares? Se nós temos 2 milhares, então nós estamos representando o valor de 2.000. Nós temos 5 centenas. Em 5 centenas, nós vamos ter 500 unidades. Nós temos 9 dezenas, e 9 dezenas é igual a 90 unidades. Na ordem das unidades, não está sendo representado nenhum algarismo. Então, isso significa dizer que ela está sendo ocupada pelo algarismo 0. Nós temos agora a decomposição. 2.000 mais 500 mais 90 mais 0, que é igual a 2.590. Vamos continuar. Agora, nós vamos pegar este mesmo número que a gente já utilizou no quadro anterior e vamos dizer quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas e quantos milhares tem esse número. O número que a gente formou foi 2.590. Nós vamos dizer quantos milhares tem esse número. Milhar, ele só tem apenas 2 milhares. Então, a gente bota aqui que ele tem 2 milhares. Centenas, ele tem 20 centenas na ordem dos milhares, mais 5 centenas. Então, ele tem
25 centenas. Dezenas, ele tem, na ordem da dezena tem 9, porém, ele também tem dezena nas centenas e nos milhares. Então, ele tem 259 dezenas. E unidades? Bom, unidades a gente sabe que é a quantidade de pecinhas que você utilizou para formar o número todo. Se a unidade é 1, então nesse número aqui a gente não pode dizer que ele só tem tem 0 unidades. Porque não existe número formado com 0 unidades. Então, nesse número, a unidade é a quantidade toda. Então, ele tem 2.590 unidades. Lembrando que unidades é o número todo. Então, ele tem 2.259 centenas. Não, perdão, 2.025 centenas, 259 dezenas e 2.590 unidades. Vamos continuar. Agora, nós vamos ver a representação de um número. Aqui nós temos duas representações, que é no ábaco e no QVL, quadro de valor lugar. Nós vamos representar os números do ábaco dentro do QVL. Aqui na ordem das unidades, nós temos 0. Na ordem das dezenas, nós temos 6. Na ordem das centenas, nós temos 4. E na ordem das unidades de milhar, 0. Na ordem das dezenas de milhar, tem 3. Então, o número representado é 3.460. Agora, nós vamos dizer quantos milhares tem nesse número, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Quantos milhares? Então, a gente observa a classe dos milhares. Tem quantos milhares aqui? Tem 30 milhares. Quantas centenas? Aí, nós vamos até as centenas e observamos. Do início do número até centenas, tem 304. Então, ele tem 304 centenas. E dezenas? Nós vamos ver do início do número até a ordem das dezenas. Então, tem 3.046. 3.046 dezenas. E unidades, como a gente já viu, é o número todo. 30.460 unidades. Ok? Vamos observar agora a representação da letra B. Quantas unidades nós temos na ordem das unidades? 0. Na ordem das dezenas, nós temos 8. Na ordem das centenas, 0. Na ordem das unidades de milhar, nós temos 6. E na ordem das dezenas de milhar, 3. Agora, nós vamos ver qual foi o número que formou. 36.080. Quantos milhares tem nesse número? Nós vamos observar os milhares todos. Temos 36 milhares. Quantas centenas? Nós vamos até a ordem das centenas. Então, tem 360 centenas. Quantas dezenas? Nós vamos até a ordem das dezenas. Então, nós temos 3.608 dezenas. E unidades? Lembrando, unidades é o número todo. Então, tem 36.000
680 unidades, certo? Vamos prosseguir. Bom, prosseguindo, nós chegamos aqui no final de mais uma aula. Espero ter contribuído um pouco mais para vocês no entendimento de sistema de numeração decimal, dando ênfase hoje na composição e decomposição dos números, utilizando o material dourado, QVL e ábaco. Capriche na atividade, até a próxima aula e um forte abraço.